Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso mini curso então de modelagem de qualidade da água em rios. E nessa segunda aula eu quero falar um pouco aí sobre cinética química, né? Uma revisão de cinética química de reatores, entender os rios como pequenos reatores, falar de balanço de massa e modelagem de OD e DBO, Streeter-Phelps. Aqui uma curiosidade que nós vamos trabalhar Streeter-Phelps na forma simples, com múltiplos lançamentos, considerando vários lançamentos num sistema hídrico, numa bacia, num rio, e também a presença de afluentes, né, que vão diluir, vão aumentar a capacidade de diluição do sistema, e também Streeter-Phelps com fluxo disperso, tá? Considerando não só o processo de advecção, beleza? E vamos falar de calibração, com certeza. Ok. Lembrando o nosso problema que nós temos aqui uma estação de tratamento de efluentes, né? Tem aqui a coloração e aqui o lançamento. Esse lançamento ele é nítido aqui, né? A capacidade de dispersão do poluente, né? Então aqui vão operar os fenômenos de advecção por causa da velocidade, né? Que vai, ao longo do trecho do rio, vai espalhando e vai diminuindo a concentração do poluente e também os fenômenos aí da difusão, né? Por conta do gradiente da concentração do poluente. Tá? Então vamos estudar um pouco disso hoje. Só uma curiosidade, e vale a pena, né, como introdução, a gente pensar o problema que é o lançamento de esgotos no Brasil, ou o tratamento de esgotos. No Brasil, 43%, apenas 43% das cidades têm coleta e tratamento, né? O restante, a maioria aí, fica com fossa, 12%. Às vezes o esgoto é coletado, mas não é tratado, em 18% dos casos. E quase 30% dos casos não tem nem coleta nem esgoto. Dá para imaginar a tragédia que é, né? Aqui são dados do Mato Grosso do Sul, que segue um pouco parecido com as estatísticas médias do Brasil. E eu encorajo vocês aí a pesquisarem lá no Atlas Esgoto, tanto da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico quanto do Instituto Trata Brasil, informações sobre o tratamento de esgoto na sua cidade ou no seu estado, tá? Para a gente ter uma ideia. Muito bem. Nosso interesse é pensar como é que funciona, como é que a gente usa equações para modelar esse fenômeno aqui, que é o fenômeno da autodepuração. Depois do lançamento de efluente, as bactérias vão consumir oxigênio dissolvido na água para degradar a matéria orgânica, né? Então, o oxigênio dissolvido ele vai diminuir, porque as bactérias estão consumindo, vai chegar num nível crítico, depois vai se recuperar até chegar a uma zona de águas limpas. Então, processo de degradação, de decomposição, recuperação e águas limpas. Então, essa aqui é a curva de depressão, de depleção do oxigênio. Isso é para o O2. E a DBO, o que acontece com ela? A DBO é aqui a nossa variável que indica a concentração da matéria orgânica, né? É um indicador, é uma variável que indica, mas não mede a matéria orgânica diretamente, né? É indiretamente uma representação da matéria orgânica, porque mede o consumo de oxigênio, tá? Então, a DBO ela aumenta rapidamente por causa do lançamento, está cheio de matéria orgânica, e depois vai decrescendo à medida que os micro-organismos vão degradando a matéria orgânica. É interessante notar que aqui vai alterar a concentração de nitrogênio também, né? Porque você tem uma demanda nitrogenada. Então, inicialmente, o nitrogênio amoniacal aumenta à medida que ele depois vai sofrendo os processos de denitrificação. Você tem uma redução do nitrogênio amoniacal, mas os nitratos vão se formando, né? Okay. Aqui também o gráfico apresenta
a relação entre de competição que existe, né? De bactérias, fungos e algas. Então, inicialmente, a maior comunidade é de bactérias e fungos, e depois, como o alimento vai começando a ficar escasso, elas começam a decair e aí tem mais espaço para as algas se prevalecerem no ambiente. Muito bem. Fazer uma rápida revisão aqui de conceitos, de unidades. Para nós é muito importante a ideia de concentração, né? É isso que a gente vai calcular. Concentração é massa dividido por volume, a quantidade de material, de massa daquele poluente, daquela substância em um determinado volume. Para relembrar, né? 1 grama é igual a 10 à terceira miligramas, ou 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas, ou 1 quilograma é igual a 10 à terceira gramas. Aqui, então, se você não tem um pouco de dificuldade com isso, os prefixos aqui desse lado ajudam você. Só para dar uma incrementada aqui nessa ideia, a gente sabe, por exemplo, que as principais variáveis do nosso interesse são essas aqui. Então, normalmente, sólidos dissolvidos totais, salinidade, a gente utiliza grama por litro ou quilograma por metro cúbico, que dá na mesma, né? OD, DBO e nitrogênio, a gente normalmente utiliza miligrama por litro ou grama por metro cúbico, que dá na mesma, certo? E a unidade de miligrama por litro ou de grama por metro cúbico a gente também chama de ppm. ppm significa parte por milhão, ou seja, é 1 dividido por 1 milhão. Por isso que é 10 a menos 6 aqui. É uma parte dividida em 1 milhão. Então, a parte por milhão. 1 milhão é 1 milhão é 10 a sexta. 1 sobre 10 a sexta, então dá 10 a menos 6. Tá? Então, deixa eu mostrar. Aqui embaixo a gente pode ver, considerando a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, a gente pode ver como chega nessa unidade de ppm. Tá? Então, aqui você tem como transformar, né, a unidade de massa por volume em massa por massa, porque esse ppm é a relação de massa sobre massa. Então, para transformar a relação de massa por volume em massa sobre massa, a gente pode utilizar o conceito de densidade. A gente sabe que a densidade da água aproximadamente é 1 grama por centímetro cúbico, não é? Então, pegando essa unidade aqui, grama por metro cúbico, grama por metro cúbico, grama continua, eu quero transformar esse volume aqui numa unidade de massa. Então, para transformar um volume em massa, eu uso a densidade, né? Então, continua aqui metro cúbico, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, e para deixar tudo na mesma unidade, a gente tem que transformar quantos centímetros cúbicos tem em 1 metro cúbico, né? Então, em 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Aí fica na mesma unidade, certo? Então, é 10 a 6 centímetros cúbicos por metro cúbico. Corta metro cúbico com metro cúbico, centímetro cúbico com centímetro cúbico. Vai ficar grama aqui em cima, grama aqui embaixo, só que 10 a sexta. Então, vai ficar 10 a menos 6. Logo, 1 sobre 10 elevado a 6 é 10 a menos 6, que é equivalente a 1 ppm. Então, é 1 sobre 1 milhão. 1 grama em 1 milhão de gramas. Né? Como se eu tivesse 1 grama daquele poluente, 1 grama de oxigênio, por exemplo, em 1 milhão de gramas da amostra toda, certo? Dentro daquela amostra de 1 milhão de gramas, 1 grama é de oxigênio dissolvido nesse caso, tá? Então a concentração seria 1 ppm. Okay? Para fósforo, clorofila A, a gente utiliza micrograma por litro ou miligrama por metro cúbico. E aí essa unidade equivalente nós chamamos de ppb, parte por bilhão. Você pode fazer um raciocínio semelhante aqui, você vai chegar nesse resultado. E componentes tóxicos aí são da ordem de nanograma, tá? Então, nanograma por litro ou micrograma por metro cúbico. E a gente dá o nome aí dessa unidade de ppt, parte por trilhão. Joia.
Então, a gente precisa pensar também na questão das taxas ou propriedades, né, do acúmulo e do transporte de poluentes em função do tempo, tá? A gente já viu a conceito de massa, então a gente precisa entender o conceito de carga, ou seja, a carga daquela quantidade mássica, ou seja, a taxa de massa de poluente num determinado período. Ou seja, quanto está sendo transportado por uma vazão a uma determinada concentração, né? Então a gente chama isso de carga. Carga, então, é massa por tempo. Tá? Massa por tempo. Ou a gente pode também calcular a carga usando vazão, essa vazão aqui, em metros cúbicos por segundo, por exemplo, vezes a concentração do poluente no rio, no canal, no reservatório. Tá? Então, a vazão vezes concentração. Tá? O próprio conceito de vazão aqui é uma ideia de taxa, né? Ou é um fluxo, só que aqui é um fluxo volumétrico, isso tem a ver com a equação da continuidade, né? Então, vazão é velocidade, esse U aqui é velocidade, tá? Velocidade média, né? Vezes a área da seção transversal. Então, a vazão é o quanto de fluxo está passando nessa área da seção transversal com uma determinada velocidade. Tá? Então, é U, velocidade, vezes a área da seção transversal. Um outro conceito importante é a ideia de fluxo de massa, não de carga, mas de fluxo, que é a taxa de movimento da massa através de uma área. Então, é quanto de massa está passando na seção transversal de uma área. Tá? Então, ele é dado por massa por tempo, que é a unidade de carga, né? Numa área da seção transversal. Tá? Se eu juntar essa ideia aqui, né, de carga, esse conceito de carga, com o conceito que dá a área da seção transversal, que é igual a vazão dividido pela velocidade, então aqui vai ficar Q vezes C, aqui em cima Q vezes C, né, que dá na mesma, e M sobre T é igual a Q vezes C, M sobre T é igual a Q vezes C. Só que essa área aqui vai ser igual a Q sobre U. Então, simplificando, o fluxo a gente pode calcular ele utilizando a ideia de velocidade. Então, o fluxo vai ser a velocidade conduzida a uma certa concentração através de uma seção transversal. Então, o fluxo é sempre referente a uma seção transversal. Ou seja, com que velocidade eu estou conduzindo aquela concentração. Tá? Então, a gente pode calcular o fluxo dessa forma. Vamos fazer alguns exemplos para a gente consolidar essa ideia aí. Então, é o seguinte, uma lagoa com volume constante e sem saída, quer dizer, é uma lagoa que não tem muita alteração do nível d'água, tem uma área superficial de 10 a 4 metros quadrados, ou seja, 10 mil metros quadrados. É a área da superfície líquida, né, da lagoa. E a profundidade média é H de 2 metros. Essa lagoa apresenta inicialmente uma concentração de 0,8 ppm de uma determinada substância, que não interessa muito, é importante a gente entender o raciocínio disso. Pode ser sólidos, algum tipo de substância, né? Sei lá, digamos nitrogênio, fósforo, vai. 2 dias depois, uma medição indica que a concentração aumentou para 1,5 ppm. Ok. Pergunta A. Qual foi a taxa de carregamento, ou seja, o quanto taxa de carregamento é a taxa mássica, né? Ou seja, qual a carga de massa durante esse tempo. Considerando a hipótese de que a única fonte possível desse poluente era a atmosfera, quer dizer, se não tem saída, não tem muita alteração do nível, né, de controle de entrada e saída da lagoa, e ela só troca matéria com a atmosfera, então
ele pede para a gente estimar o fluxo que ocorreu entre a atmosfera e a lagoa, né? Ou seja, nessa superfície, nessa área de superfície líquida, qual que foi a taxa aí de transporte entre a atmosfera e a lagoa. Ok. Então, primeiro, vamos calcular o volume, né? O volume vai ser o quê? Vai ser a área vezes profundidade média, né? Então, o volume é a área da superfície líquida vezes a profundidade média. 10 a 4 metros quadrados vezes 2 metros dá 2 vezes 10 a 4 metros cúbicos. Então, a massa do poluente no momento inicial, T igual a zero naquele próprio dia, né? Se tem informação de que era de 0,8 ppm. Então, a massa pode ser calculada da seguinte forma. A massa vai ser volume vezes a concentração. O volume acabamos de calcular, é 2 vezes 10 a quarta. E a concentração naquele momento inicial é de 0,8 ppm, né? Que dá na mesma coisa que eu usar grama por metro cúbico, certo? Nós vimos lá em cima, né? ppm é a mesma coisa que grama por metro cúbico. Fazendo a multiplicação dá 1 vezes 10 a 6, 1,6 vezes 10 a quarta grama, certo? Então essa é a massa. Se a gente tem a massa do primeiro dia, então no segundo dia a gente pode calcular e vai dar 3 vezes 10 a quarta grama. Bom, por que deu 3 vezes 10 a quarta? Porque a gente sabe que a massa é volume vezes concentração, o volume continua o mesmo, 2 vezes 10 a quarta, né? E a concentração passou a ser 1,5, né? Conforme o enunciado, 1,5 ppm. Então, 2 vezes 1,5 dá 3 vezes 10 a quarta grama. Portanto, o aumento de massa foi de quanto? 3 menos 1,6 foi 1,4. 1,4 vezes 10 a quarta grama. E claro, a gente pode calcular a carga que foi incrementada. Ou seja, a carga que foi adicionada 2 dias depois, né, no dia seguinte, é de 1/4 dividido pelo tempo. Ou seja, a taxa mássica, né? Quanto que eu adicionei de massa ao longo do tempo. Então a massa então a carga é massa sobre tempo. A massa a massa adicionada nesse período foi de 1,4 vezes 10 a quarta grama em 2 dias. Então isso dá aí uma carga ou uma taxa de carregamento, né, um loading de 0,7 vezes 10 a quarta gramas por dia, ou dia menos 1 aqui, né? Gramas por dia. O fluxo, então, como é que a gente calcula fluxo? Né? O fluxo é a quantidade de massa através de uma área da seção transversal, não é isso que nós vimos lá? Pode ser calculado dessa forma, massa por área, ou velocidade vezes concentração. Né? Mas, pelos dados que nós temos, é mais fácil utilizar esse conceito. Fluxo é massa sobre área. A massa é massa sobre tempo vezes área, né? Massa sobre tempo, que é a carga, nós já calculamos. Então, é 0,7 vezes 10 a quarta. Esse 4 aqui é a quarta, tá? 0,7 vezes 10 a quarta vezes por grama dia menos 1. E a área, a gente sabe que é 10 a quarta metros quadrados. Né? Então, isso vai resultar em 0,7 gramas metro quadrado dia menos 1. Ou seja, gramas por metro quadrado por dia. Ou seja, houve um incremento de 0,7 gramas da substância por metro quadrado de superfície de lagoa por dia. Certo? Beleza. Então, agora que a gente tem uma ideia aí de como mensurar fluxo, massa, concentração, etc., a gente pode começar a pensar melhor nos fenômenos que vão ocorrer nos sistemas hídricos e que vão alterar a concentração dos poluentes, vão mudar, né, esses valores dessas propriedades, né, que nós aprendemos de calcular. Então, que processos são eles? São processos físicos, como diluição, sedimentação, transferência de gases, né,
Por exemplo, transferência de gás do meio líquido para a atmosfera, como oxigênio dissolvido, é muito importante para nós. Sedimentação de partículas, de sólidos que contêm matéria orgânica, vão para o fundo do rio ou do lago, né? Processos químicos como a oxidação, a fotólise, hidrólise ou ionização, e também os processos biológicos que nós já vimos, como biodegradação e crescimento de organismo, e também a bioacumulação. Tá? Mas basicamente no nosso curso a gente está estudando esse fenômeno, esse daqui, transferência de gases, oxidação, né? A gente não vai falar muito de fotólise, e a biodegradação e crescimento de organismos. Tá? Então, são conceitos que envolvem basicamente esse mini curso, né? Essa parte de estudos aí de modelagem de qualidade da água simplificada. Muito bem. Agora, dito isso, a gente poderia pensar, beleza, como é que eu posso tentar começar modelando um sistema hídrico, né? Em termos de qualidade, em termos de utilizando esses conceitos de carga, de concentração, não é? Uma primeira ideia que nós podemos chamar de modelos empíricos, ou seja, são aproximações de como o sistema hídrico, a lagoa ou o trecho de um rio está funcionando a partir de dados que você mensura. Então você tem uma série de dados que é basicamente a concentração do poluente e a carga, né, que é adicionada àquele sistema hídrico. Né? Então, se você coloca isso num gráfico, se você plota as informações, os pares ordenados, né, de concentração para cada carga que foi adicionada, né, carga W, então você pode tentar ajustar uma reta ou ajustar uma curva, né? E essa curva, então, ela vai ter uma taxa, né, de inclinação, uma sua tangente, que é o que a gente vai chamar aqui de 1 sobre A, que a gente pode então relacionar, né? Ou seja, relaciona a concentração do poluente em função da carga que aquele sistema tem ou recebe, ou que aquele sistema é capaz de receber. Né? Então, imagine uma lagoa numa cidade que recebe águas que vêm de escoamento superficial da superfície, das calçadas, das ruas, né? Então está entrando carga por essa parte, carga pela atmosfera, então ela está recebendo. Então qual que é a capacidade daquele sistema em assimilar, em receber, né, essa quantidade de carga? Então a gente sabe que quanto mais carga entra, maior pode ser a concentração. Tá? Então, a ideia é a gente tentar fazer, por exemplo, uma regressão, né? De forma simplificada mesmo, tentando estimar, né, a concentração em função dessa carga que entra no sistema, né? No lago, na lagoa, no trecho de rio, enfim. E claro, isso depende de processos físicos, químicos e biológicos que nós já vimos, e o que a gente vai tentar usar para modelar, que vai comportar todos esses processos aqui, é justamente esse fator de assimilação, 1 sobre A, né? Que você pode relacionar ele com a declividade, né? Ou com a inclinação aqui dessa curva. Tá? Então, seria uma primeira aproximação simplificada. Eu relaciono o estado do sistema, que é a concentração dele, com a entrada de massa, né? O fluxo de massa para dentro do sistema, que é esse W. Tá? E esse A aqui, então, é um fator de assimilação que ele tenta representar todos esses processos químicos, físicos e biológicos. Quer dizer, uma simplificação, né? Assim, mas é uma primeira aproximação. Tá? Vamos ver um exemplo? Então, um lago no início da década de 1970 tinha uma carga total de fósforo de aproximadamente 10.500 toneladas métricas por ano. Então, é uma unidade aqui que tem no livro do Steven Chaplin, é um exercício de lá, mas a ideia é toneladas métricas. Tonelada métrica equivale a 1.000 gramas. Então, você multiplica isso aqui por 1.000, né?
E esse A significa por ano. Então, num ano, a quantidade, né, de toneladas, ou seja, de massa. Então, em um ano, a quantidade de toneladas aqui é de 10 milhões em 500 mil, né? Porque eu tenho que multiplicar, como é tonelada métrica, né? Eu tenho que multiplicar por 1000 aqui, tá? Mas enfim, é só uma forma de uma anotação específica aí do Chapra, né? Desses autores aqui. Ok. E sabe-se que a concentração devida a essa quantidade de massa presente no lago produzia então uma concentração de 21 microgramas por litro. Então, porque tinha tudo isso de massa, a concentração de fósforo no lago era de 21 microgramas por litro. Tá. Em 73, 3 anos depois, a cidade estabeleceu uma redução do teor de fosfato no detergente. Justamente uma forma, uma política de combater o aporte de mais fósforo para o lago da cidade. Tá? Então, essa ação reduziu as cargas para 8.000, né, toneladas métricas por ano. Então, saiu de 10.500 para 8.000. Então, primeiro, calcular o fator de assimilação para o lago. Ou seja, esse fator de assimilação, que é o Azinho, ele é o quê? Ele significa a capacidade que o lago tem de assimilar aquela carga. Ou seja, ele recebe aquela carga de poluente, nesse caso de fósforo, e quanto que ele consegue assimilar daquilo. Então, o A, ele dá essa ideia de assimilação. Né? Então, é algo específico para aquele sistema, para aquele lago. Se for um outro lago, serão outros valores e esse outro lago teria uma outra capacidade. Tá? Então, uma vez que você tem o A, você consegue mensurar a capacidade de assimilação do seu sistema para receber aquelas cargas. Tá? Então, B. Qual a concentração no lago resultaria da ação de redução de fósforo do detergente? Então, uma vez que eles reduziram para 8.000, quanto que vai ficar essa concentração? Porque se era 21 microgramas por litro quando era 10.500 de massa, agora que é 8.000, quanto que é a concentração? Interessante, né? A gente pode calcular isso usando o fator de assimilação. Se o objetivo da qualidade da água é reduzir os níveis do lago para 10 microgramas por litro, ou seja, reduzir ainda mais, né? Então era 21, provavelmente reduziu porque a concentração vai ser reduzida porque reduziu para 8.000. E agora, se eu quiser reduzir ainda mais, reduzir para 10 microgramas por litro, por exemplo, quanto de redução de carga adicional é necessária? Então, posso calcular a partir da concentração qual é a carga necessária para me conduzir a uma situação em que eu tenha no sistema 10 microgramas por litro. Ou seja, eu consigo dizer o máximo de carga permitida naquele sistema para eu ter esse limite, né? Esse valor limite de 10. Legal, né? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos calcular o fator de assimilação. A gente sabe que a concentração é igual a 1 sobre A vezes a carga, ou seja, a gente reescreve a equação, o fator de assimilação A vai ser igual a carga por concentração. A carga a gente tem é 10.500, né, toneladas métricas por ano, unidade de massa por tempo. A concentração, ele nos informou que é 21 microgramas por litro, isso dá 500. Então, esse valor de A aqui é o valor específico para aquele sistema, para aquele lago. É o fator de assimilação, tem a ver com o fator de assimilação dele, ou seja, a capacidade que o lago tem de assimilar, né, a carga que ele recebe. Então, tendo esse A, a gente pode calcular a concentração para um novo valor de W. O novo valor de W, ele falou lá que eles tinham reduzido para 8.000, né? Saiu de 10.500 para 8.000. Usando o A, agora eu consigo calcular o valor da concentração. Então, 8.000 dividido por 500 vai dar 16 microgramas por litro. Beleza, então saiu de 21 microgramas por litro, foi para 16 microgramas por litro. E agora, e se eu quiser reduzir de 16 para 10 microgramas por litro? Lembra que é o exercício C. Utilizando, então, o suporte aqui, o apoio do fator A, que a gente já calculou, que é de 500, vezes o 10 vai ser 5.000. Então, para eu ter no máximo uma concentração de 10 microgramas por litro de fósforo, eu tenho que ter no máximo 5.000
toneladas métricas por ano de carga no meu sistema. Então, isso indica, né, o quanto que eu tenho que reduzir de carga, né? Então, se eu tenho concentrações atuais aí de 16 microgramas por litro, né, para chegar em 10 microgramas por litro, eu tenho que sair então de uma carga de 8.000 para 5.000. Logo, eu tenho que reduzir 3.000 toneladas métricas por ano, né? Então, essa é a ideia, o quanto de carga que eu tenho que reduzir, né? Então, é uma forma interessante da gente avaliar o sistema, tá? Simples, prática, né? E que dá uma ideia de fazer cálculos de previsão, não é? Beleza. Aqui é um exemplo, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, o lago apresenta a concentração de 8 microgramas por litro para uma carga total de fósforo de 6.950.000 kg por ano. Considerando o sistema completamente misturado, né, um sistema fechado, determine o fator de assimilação do lago e quanto deve ser reduzida a carga de fósforo para que a concentração do lago seja igual a 5 microgramas por litro. Então, só alterei um pouco as unidades aqui, vocês vão conseguir fazer, né, e o raciocínio é o mesmo do exemplo anterior, tá bom? Mãos à obra, né? Então, na próxima videoaula nós vamos avançar um pouco na ideia do que é advecção, difusão e dispersão, que são os principais fatores, fenômenos, processos que vão provocar mudanças de concentração no nosso sistema, tá? Então, segue a próxima aula.